Bom, pessoal, muito boa noite para vocês. Nós estamos começando aqui mais uma série de diálogos. Hoje é dia 6 de outubro e a gente está falando do estúdio novo, onde a gente está gravando aqui na Benedito Calixto, nas instalações da Plug, aqui na Praça Benedito Calixto. E, bom, e daqui a gente volta a gravar a dupla mais aclamada. Eu não vou falar mais de Casal 20, porque ninguém sabe o que é, então é melhor eu não falar de Casal 20. É melhor falar do Marcelo e da Delmar. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigada, Maurício. Parabéns pelo espaço. Para nós, né? Para nós. Chegar até aqui. Muito bom. Outro dia eu estava recordando como é que essa história começou, né? Eu vou recordar, só um minuto. Posso roubar um minuto da política? Claro, deve. Posso? Deve, porque é pra gente construir. Você me falou e aí eu lembrei. Essa história começou na época do CATS, né? Empresa que eu criei para me divertir um pouco mais e acabou virando uma empresa e eu virei executivo de novo, né? Mas ela começou do lado da minha mesa, conversando com pessoas numa mesa de reunião até então, sobre educação, por causa da educação das minhas filhas, né? E depois essa estrutura da mesa, ela foi recebendo um gravador, depois uma câmera, depois duas, depois três, depois quatro. E aí começou a ficar sério isso. E quando mudou o padrão de vídeo, de televisão, né, do tal do antigo padrão para o padrão novo de HD, Digital. um cara que me vendeu as câmeras virou e falou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, fazer com o quê? Eu falei, essa joelharia toda que você tem aí, tu vai mudar ou não vai mudar? Isso aí vai para um estúdio de verdade ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu falei, pô, mas não sei. Eu não entendo nada disso. Aí acabou indo, né? E a gente chegou até aqui, não sei quanto tempo depois, 2011, eu acho que isso foi, 5 anos depois, a gente está aqui, inaugurando o estúdio novo aqui na Plug, e com vocês. Desde quando a gente faz os diálogos? Não sei. 2012? Acho que foi, né? Acho que eu tava achando até que era antes, né? Mas então, acho que 2011, 2012. Por aí, então tem uns 4 anos aí que a gente está dialogando. No mínimo, é. A gente talvez fez antes desses, a gente fez... o Instituto Integral de 2010. Deve ser 2000, deve ser bem no comecinho, porque surgiu essa ideia de dar um olhar para a notícia que não fosse só um olhar das jornais. E, antes disso a gente teve as coisas da Natura, do programa de estagiário, de trainees, e aí as conversas falaram, pô, vamos fazer isso, e aí... 6 anos de... 4 anos. 4 anos de história É só a gente olhar os primeiros vídeos, a gente vai ver. E é muito legal, você deve receber isso muito mais do que a gente, mas a quantidade de gente que procura a gente e fala, putz, eu sou fã de vocês, eu vejo os vídeos de vocês. A Delmar, a gente saiu de férias, foi para a Europa, a Delmar atendeu uma cliente na Europa que conheceu o trabalho dela pelos vídeos. Foi, em Portugal. É a mídia, né? A gente põe na internet. Na Espanha, a Ana Maria e a Isaura, né, mãe e filha, assistem todos os vídeos também. Estados Unidos. Também. Aqui o Nordeste, a Deusirene é verdade, a Deusirene que teve em São Paulo. Menina de Porto Alegre, que acompanha os diálogos, apareceu na Arautos, no Instituto. Sensacional. Sensacional. Muito legal. E vai rolar o que hoje? A gente estava falando um pouco, né? Obviamente tivemos as eleições no final de semana e talvez oferecer uma reflexão, um olhar adicional. No final de semana a gente também teve lá na virada, a gente falou, vamos conversar talvez sobre a mesma coisa, mas ampliando o público, que eu acho que essa é uma conversa bem legal. Eu vou fazer talvez a mesma introdução que eu fiz lá e daí a gente vê para onde vai. Eu acho que tem uma constatação. Eu comecei usando há umas 2 semanas, o Fernando Henrique deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ele usou um termo de engenharia para descrever o estado da política e a forma como, né, a política está sendo exercida, dizendo que tem uma fadiga de material. Né, e que, portanto, esse jeito, né, esse presidencialismo de coalizão, esses partidos, a forma como a gente está exercendo política, está longe de endereçar o que é emergente, os anseios e os valores da sociedade. Então tem esse gap enorme que provoca, e que eu acho que vai dando essa sensação esquisita, que continua provocando resultados que não atendem aos anseios e os interesses da sociedade. Tá correndo atrás do rabo, né? E eu lembrei que isso não é só no Brasil. Eu lembrei que há um ano atrás
o Nicholas Taleb, que é o cara que escreveu o Cisne Negro, quando ainda estava longe do Trump e da Hillary serem os indicados, mas tinha uma polarização nos Estados Unidos entre o Bernie Sanders e o Trump, que eram bem polarizados mesmo entre esquerda e direita. E o Nicholas Taleb falou um negócio muito interessante. Ele dizia assim: as pessoas não sabem contra que elas não sabem, elas não estão nem votando no Sanders nem votando no Trump, mas elas estão votando contra alguma coisa que elas não sabem direito o que elas estão votando contra. E aí tem algumas coisas assustadoras dado o nível de desconhecimento, de ignorância mesmo, né? Você pega a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, 63% das pessoas que votaram pela saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia, votaram sem saber o que era a Comunidade Europeia. Uau. Ou seja, eles estavam votando contra o status quo e contra a situação que eles estavam vivendo. Contra quem estava defendendo isso. E aí, corroborando com isso, ou construindo, ajudando a gente a construir a introdução e o raciocínio, no livro recente do Bauman, no Babel, e aí trazendo até os conceitos da integral, ele fala uma coisa muito interessante, que a gente vive nessa fronteira de uma ruptura civilizatória, né, onde a gente ainda tem o modelo antigo tentando fazer mais do mesmo, e a emergência desse novo, e a gente está exatamente nesses passos de estar entre duas coisas, porque a gente não tem ideia ainda do que é o que está emergindo, e só sabe que o que nos trouxe até aqui não está mais funcionando, mas são um modelo mental. Então, de alguma forma, e aí ele coloca, né, a democracia, como ela, apesar de ser o sistema mais abrangente até agora, está muito longe de ser a resposta para o anseio das pessoas, né? Para o anseio e para esse novo processo. Muito bem, feito, né, essa introdução, a gente chega no Brasil. E o quanto, ao mesmo tempo que a gente está vivendo a situação no Brasil, que é dramática, e tudo que a gente está vivendo, e essa polarização que talvez, né, tá vendo, a eleição no Brasil foi a eleição mais violenta da história do Brasil, atirando em candidato, coisas que não são comuns no Brasil. A gente talvez tenha a maior oportunidade aqui no Brasil. Eu acabei de ler o livro do Eduardo Janetti da Fonseca, lá, o Trópicos Utópicos, não sei se você ouviu falar, que para mim ele traz uma coisa que faz muito sentido e que é uma coisa que eu falava muito quando estava lá na Natura, que é a gente tem a oportunidade de criar um projeto de país, e ele fala lá no Trópicos Utópicos de que tal se a gente se conectar com a essência do que é o Brasil e ser brasileiro e produzir um projeto de país a partir disso e não tentar criar um projeto baseado no modelo econômico de mercado e no modelo político que está aí, espelhando os Estados Unidos e a Europa, que seguramente não está funcionando lá, e por que a gente está tentando reproduzir o que não está funcionando lá e a partir disso criar um projeto de país aqui, né? E é muito bacana a forma como ele escreve o livro, mas para tentar sumarizar, até tentando entender o que para mim é esse projeto de país, usando os elementos da integral, em 3 dimensões. Na dimensão mais individual e espiritual, o brasileiro tem uma abertura à espiritualidade, à transcendência, que é única. Eu não sei exatamente porquê, mas a Umbanda só tem aqui, é uma religião brasileira. O espiritismo, apesar de ter sido codificado na França, ele é praticamente brasileiro, ou seja, as comunidades espíritas fora do Brasil são comunidades formadas por brasileiros vivendo fora do Brasil. Então, e essa capacidade da pessoa ser católica e espírita ao mesmo tempo, católica e umbandista, sincretismo. Então tem uma abertura, obviamente, tudo isso tem luz e sombra, né? Então essa abertura nos dá a possibilidade de dar significado, da transcendência para o que a gente quer chamar de projeto de Brasil. Ao mesmo tempo tem as versões infantilizadas e míticas e mágicas da forma de viver a espiritualidade, de transformar tudo em mágico, que não é.
tem uma coisa que é muito legal, que mais do que diverso, o Brasil é misturado. Isso é Eduardo Janete da Fonseca cita no livro dele uma passagem lá do Pero Vaz de Caminha descrevendo como é que foi a chegada dos primeiros portugueses no Brasil. E ele cita lá a passagem onde tem os indígenas e tem os portugueses e tem que atravessar um rio. E o primeiro português que vai, e os indígenas começam a tocar um instrumento, o primeiro português que vai, ele vai para o outro lado e ele não vai dar espelho, não vai dar nada. Ele começa a tocar instrumento e dançar com os indígenas. Né? Então, obviamente, a gente sabe que a história não foi tão bonita assim, mas a ideia desse primeiro encontro entre portugueses e indígenas, ter sido um encontro dançando e se encontrando desse lugar, cria uma outra coisa. O Fred Porto fala disso, né, no DNA do brasileiro, de todos nós brasileiros, eu dei uma não espanhola, mas o DNA tem traços caucasianos, que estão ligados ao que vem da linhagem masculina, e na linhagem do feminino tem traços de negro e traços de indígenas. A gente se misturou aqui de um jeito que não se misturou em nenhum lugar, em nenhum outro país da América Latina. Então essa mistura, que é mais do que diverso, eu acho que cria um potencial. Ao mesmo tempo que cria uma sombra dessa relação de identidade não muito clara, esse fenômeno macunaíma, que a gente não se identifica muito, mas ao mesmo tempo ele cria um potencial que é muito contemporâneo, né? No mundo globalizado, a gente ter isso geneticamente dá um potencial maravilhoso. Né? E o terceiro ponto é o ponto do capital natural e da biodiversidade. Eu acho que continuo achando, né, que a Amazônia continua sendo o potencial do seu Vale do Silício brasileiro. Como é que a gente produz valor de ainda ter um capital natural e biodiversidade, essa riqueza que pode, não é vender commodity, não é tentar industrializar o Brasil, onde já existe avanço de industrialização, a gente tentar ser polo tecnológico, quer dizer, a chance da gente competir com é baixíssima. E efetivamente tem algo que não está instalado no mundo, que é a produção de inovação e valor a partir de capital natural, que é contemporâneo, cria impacto positivo, desafios. Então, acho que essa ideia de como é que a gente pode se engajar politicamente em torno de um projeto, porque é politicamente mesmo, e não de partidos políticos, mas como cidadão se engajar nessa ideia de promover um projeto de país que se alavanque a partir dos nossos potenciais, da nossa história, do que a gente tem, e não a gente tem que ser alguma coisa que a gente não é. Né? E daí tem que emergir alguma coisa daqui mesmo, né? Porque os modelos de fora talvez nem se conectem com a maioria dessas coisas. Não funciona. Talvez uma coisa está me ocorrendo enquanto o Marcelo fala, de que trabalhar algumas questões emocionais, aí eu puxo a brasa para minha sardinha, né? Que tem uma coisa de valorizar o que vem de fora. Então, aí precisaria começar a trabalhar essa questão. Ainda tem, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, para acontecer síndrome isso, de colonizado, tá? Um pouco disso. Né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa, emocionalmente, coletivamente, precisa ser trabalhada. Né? E no trabalho voluntários que a gente faz, tem aparecido essas questões mais, porque tem uma das voluntárias que fez o trabalho de constelações ligados aos campos mórficos, quer dizer, né, esses campos, e isso é bem interessante. Então, é um trabalho coletivo a se fazer, né? Porque para eu desenvolver um potencial, eu preciso me conectar com a minha essência. Quer dizer, se eu copio de alguém de fora, ou se eu valorizo mais o que vem de fora do que olhar para esse potencial e desenvolver esse potencial, né? Uma coisa é Ctrl+C, Ctrl+V, eu pego, copio e colo e vou fazer algo que está já no modelo estabelecido. Outra é como é que eu desenvolvo esse potencial. Né? Então, essa é uma das coisas. E quando você fala no aspecto individual, eu até entendo, mas na hora que você fala do coletivo, isso sai de onde? Da cultura? Tem a nossa cultura. Eu acho que tem uma coisa que a sombra e a luz da cultura do brasileiro. O brasileiro tende a ser afetivo, tende a ser relacional. E talvez até para construir em cima disso, a gente fez aquele diálogo com o Ken Wilber em dezembro e o vídeo legendado do Ken Wilber vale muito a pena ver, mas só para relembrar um pouco o que a gente trouxe como pauta para o Ken Wilber em dezembro do ano passado, que era a ideia da nossa bandeira e da república está pautada pelo Augusto Comte, que era o filósofo positivista, que falava no amor como princípio, na ordem como não sei o quê, no progresso como movimento. Né? E que na hora de
de desenhar a bandeira, só deixaram ordem e progresso e tiraram o amor. E a explicação do Kneuber foi bonita e brilhante, leva para esse lado que a Delmar está falando da questão emocional e do afeto, que é ordem e progresso são dinâmicas da evolução. Né? A evolução, o progresso desorganiza, desestrutura e em algum momento a ordem entra, institucionaliza, estabiliza, aí essas coisas não funcionam mais e de novo tem um movimento de evolução que por progresso desorganiza, por natureza o progresso desorganiza antes de organizar. E a gente fica só com essa coisa da ordem do progresso, achando que o que cria esses movimentos são aleatórios, é a lógica que cria esses movimentos. E a fala do Kneuber, que é muito bonita, é que essa ideia de amor como princípio é o amor como energia inescapável de nos reunir e de produzir evolução. É uma ideia que vem lá do Big Bang, desde o Big Bang, você tem esse impulso erótico de reconexão, de voltar para casa, das partículas subatômicas se transformando em átomos, que se transformam em moléculas, que se transformam em gases, em planetas, em sistemas, em galáxias, estrelas, e que algumas delas, acho que a Terra não é a única, forma vida, e essa vida, parte dos seres, né, das espécies, ganham consciência, e a gente está aqui falando disso, né, tendo consciência do processo inescapável do amor. Então, esse amor que ainda é inconsciente, por isso que tem luz e sombra, né, a nossa capacidade de expressar como ser amor, de um movimento que é inescapável. Então, talvez parte bonita desse processo, que não é só escrever na bandeira, mas como escrever, a linguagem cria a realidade. E eu descobri isso na virada política, que tem um movimento grande, que não é pequeno, de muitas pessoas que querem criar um projeto de lei que vai para o Congresso, só precisa de uma aprovação mínima de um projeto de lei no Congresso para incorporar na bandeira a palavra amor. Reincorporar. Não, incorporar, nunca foi colocado. Nunca foi colocado. Foi só ideal. Foi só ideal. E aí tem esse ponto da questão do afeto do brasileiro. E da autoestima, né? Uhum. E aí, quando você falou que no individual você entende, mas no coletivo não... Outra coisa que é única no Brasil é que nós temos aqui todos os níveis de consciência coletivamente ativos. Então, Bem presentes. E presentes. Então, quando você fala assim, quais são os potenciais dos índios, quer dizer, das mais de 200 nações indígenas. Quando eu falo mais de 200 nações indígenas diferentes, estou falando de um coletivo que tem os seus anseios, as suas aspirações e as suas esperanças, né? E aí, quando você vai ver um outro nível de consciência nas grandes cidades que nós temos aí, até um nível antes desse, nós temos, infelizmente, pessoas que ainda vivem dos lixões, né? Que também, assim, né? Qual é o potencial dessa ainda pessoa? Tem miséria, né? Então tem, né? Gigante. E aí você tem um outro coletivo de pessoas que, assim, primeiro eu e infelizmente... Tráfico, gangue. Exatamente. E a própria corrupção, que na ação vermelha, né? é total querer assim, não, eu, meu, para mim, livro a mim. E aí você tem esses grupos de pessoas que também, né? Então, como é que você... E tem também os grupos, né, que querem estrutura, querem segurança, querem ficar com o seu grupo, com aqueles que pensam do seu jeito, com aquela... Né, com as etnias, as religiões. E aí você tem no Brasil também, como já foi dito, todas as grandes multinacionais estão aqui. Bom, então, peraí, você tem tecnologia de ponta, você tem, né, ciência, pesquisa, tecnologia, né, brasileiros aí descobrindo coisas, indo para fora e se desenvolvendo, e tem isso também. Você tem outro, que aí eles têm anseios, aspirações, que são diferentes de todos esses outros, mas são grupos que se unem com os seus, né? E também você tem ONGs, você tem pessoas já conectadas com, né, reorganização aí da terra e se conectando com as questões sociais, multiculturais, e a questão dos imigrantes, e as questões... Está tudo isso vivo e está tudo isso presente. Então,
Mas em vez de trazer algo pronto e colar, quer dizer, como é que... Aí sim, juntando o que o Marcelo Eu falou. aproveito essas peças, né? E por isso que não é tão simples, né? Eu Claro. lembro de uma outra conversa que também nós, de alguma maneira, tocou na questão da política, que eu falei, não é tão simples assim quando você olha, é complexo olhar para o Brasil. Por isso que eu repito isso muitas vezes quando o tema é esse, que dentro do Brasil existem muitos Brasis. Então tem o individual e o coletivo e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, nessas dimensões todas, né? Porque cada um de um grupo é um, tem a dimensão individual, mas tem o grupo também, que tem as suas questões culturais, mas tem a questão também... Então você tem... Como é que você olha para tudo isso né? E outra coisa que também me chama a atenção, que aqui, aí especificamente falando de São Paulo, quando o Marcelo fala que está tudo misturado, que também, pelo menos eu não encontro em nenhum outro lugar, é essa questão das pessoas, até um pouco tempo atrás ainda tinha o bairro dos italianos, dos japoneses, Até tem, né? mas é mais como algo turístico, mas ali você tem todas as etnias casadas e tem filhos e tem as culturas e tem... Né, acho que até uns anos atrás dava para ver essa distinção. O Brasil. Mas hoje, é muito mais mas hoje é mais difícil. É mais... Até pela própria desorganização da cidade, como ela cresce, vai misturando. E o que você falou, tá misturado mesmo, até porque as pessoas estão casando. E no Brasil, sei lá, tem pessoas que vieram japoneses, orientais, que casam com negros. Sim, você já não sabe o que é. Quando você vai para os Estados Unidos é bem separado, né? É muito difícil você ver uma população parda, né, do tamanho que tem no Brasil. Aqui é difícil até de distinguir. Também, eu lembro, nem lembro se foi aqui, mas enfim, essa questão, quando o Marcelo traz essa dimensão mais espiritual, né, para aqueles que acreditam nessa dimensão, se você olhar quem estava aqui, não eram os índios? Quando a gente faz as constelações, essas que são grandes campos mórficos, quem já estava aqui na Terra eram os indígenas, né? E aí quem chega? Os portugueses. Né? E quem chega depois? Os negros. Então, essas três, sim, elas estão... Esse é o... Bem presentes. E esse então, nesse aspecto, a abertura da Olimpíada foi linda, né? Maravilhosa, mostrou bem, né? Pode honrar todas essas... Foi. E depois os imigrantes, foi muito lindo. Então, percebe? E aí, quer dizer, esse é o potencial verdadeiro, né? Esse é o... Você me lembrou o livro do Wesley... Vou lembrar o sobrenome dele. Depois eu escrevo aqui embaixo. Eu ponho também o link do Ken Wilber com vídeo legendado para o pessoal assistir. A gente publicou o vídeo do Ken Wilber no nosso canal, mas o Instituto Integral agora publicou o vídeo do Ken Wilber com legenda. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas ele tem um livro que eu acho que chama Alma Brasileira, se não me engano, que ele fala exatamente isso. O Brasil foi populado por 6 ou 7 milhões de índios, 6 ou 7 milhões de negros, 6 ou 7 milhões de europeus. Olha aí. E é engraçado, né? Porque até um número muito parecido, é uma visão antropológica dessa história do dessa Brasil. Mistura. E eu gosto muito, tem um livro, né, que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Psicografia do Chico Xavier, né? E ele assim, o começo é maravilhoso, se você ler, porque ele fala dessa dimensão, né? E é muito bonita mesmo. E o porquê, né? O porquê a beleza do índio que está iniciando esse processo evolutivo, né? Os portugueses que têm, assim, eles trabalham duro, né? Assim como todos os imigrantes. E também, se você olhar da Europa, é o país que, em termos de... Assim, não teve nenhuma grande regalia, assim, é uma pessoa de trabalho mesmo, forte, né? E os negros, por essa questão, que foram, né, e as pesquisas mostrando também que essa força que vem também da terra e tanto sofrimento junto da maneira que eles foram. Então, assim, é muito bonito, acho que vale a pena também para quem gosta essa visão, né? É muito, muito bonito, o início. Depois é a história que a gente já conhece. Mas o início vale a pena. Tá, mas onde é que a gente chega na política aí, cara? Olha, o que eu penso, e até a Delmar sempre me fala, tem que ter um envolvimento político maior. Eu não tenho vontade nenhuma de estar participando mais de perto do sistema político. Foi engraçado porque na virada política, a gente fez esse diálogo com a virada política e estava o Ari e o João Paulo. O João Paulo, JP. JP. Trabalha aqui comigo. Exatamente, o JP que trabalha com você, que
que é acriano, que tinha tudo lá para ser deputado federal no Acre e tal, e resolveu sair de lá e vir para passar um tempo em São Paulo e tá fazendo coisas aqui com você também, né? o Maurício. E aí foi muito interessante, porque eu fiz toda essa... Nós estamos acabando com ele. Então, que bom, né? Ele que não ouça. Pediu para trabalhar, né? Como é que é o... Quem mandou? Como é que é? Na porta, como é que é? Soldado perto de Quartel. quartel tá querendo serviço. É. Tá querendo, exatamente. Quem mandou? Mas foi interessante porque... A Ari e o JP, vocês? Isso. E aí o Ricardo Jung estava lá, um dia antes da eleição, o Ricardo, que foi candidato a rei. E aí eu fiz todo esse interregno, o Ari fez um pouquinho de introdução das perspectivas do Ken Wilber, e aí eu perguntei para o João, mas por que com a sua paixão pelo Brasil, né, você desistiu de ser candidato? Ele fala todos os motivos lá que o levaram, porque de alguma forma a política exercida desse jeito, ele fala, vale a pena, tá na internet. Tá na internet. E aí eu falei, não posso deixar de essa oportunidade, porque tem um cara aqui ligado, e até de alguma forma eles são ligados, né, o JP foi um pouco ligado à Marina e o Acre, tem muito Total. E aí eu faço a pergunta para o Ricardo, tá bom, mas ele resolve se engajar politicamente sem fazer parte do sistema político. E por que você, Ricardo, resolveu, com projetos e com visão de mundo parecida, ser candidato? Então, e ele fala exatamente isso, fala, olha, aqui a minha ideia é transcender, criar um projeto de país, que eu acho que é boa parte da plataforma da rede, um outro jeito de fazer política, mas hackeando o sistema, entrando pelo sistema. E é muito interessante quando ele começa a contar as coisas que ele fez na Câmara como vereador, a capacidade dele de transitar e abrir a Câmara para ser visitada. Tá? Então, eu acho que tem as duas coisas, precisa ter estômago. Eu acho que a gente vai precisar durante um bom tempo das duas coisas, de, na fronteira do sistema, produzir modelos inovadores que levem... Uma coisa interessante que tem um grupo de pessoas se juntando para discutir esse projeto de país baseado no Trópicos Utópicos do Eduardo Janete da Fonseca. Então, e eu não sei exatamente como é que eles vão se articular e como é que eles vão propor isso para a sociedade, mas eu imagino que de fora do sistema novas propostas e de dentro do sistema gente que esteja disponível e que tenha estômago para lidar com as loucuras do sistema aí. E eu tive quando eu estava na Natura, perto do Guilherme Leal, quando ele foi candidato junto com a Marina, e nitidamente foi demais para ele, com todo o brilhantismo da força do Guilherme. E recentemente teve lá, isso eu tive muito perto da Natura, eu posso afirmar, o cara da OAS fala que o Guilherme recebeu ele para fazer, qual é o interesse do político do cara, porque eu tenho absoluta certeza que o Guilherme não fez nada de equivocado com o cara da OAS. Então, qual é o interesse político, qual é o estômago... De jogar isso e 5 anos depois, cara, cara. tem que ter estômago de avestruz para estar nesse ambiente. Né? E uma outra coisa também, uma parte dos jovens, eu achei muito diferente, assim, a quantidade de conversas e a quantidade de interesse mesmo e de envolvimento, né? Quantidade e qualidade? Também uma qualidade de discussão também, maior, isso, né? Exatamente, diferente de outras eleições. Teve a bancada ativista também, que é uma coisa interessante, né? Une vários... é verdade. Gente de partidos diferentes, jovens, com uma proposta alinhada. Tem o RAPS, que é a escola, que tem desde gente mais liberal até gente mais... Tem um movimento. Tem coisas... percebo que é de ganho de consciência. E de que maneira, de repente, ficar atentos e essa coisa de ficar mais cutucando, né? E uma postura também que eu achei tão interessante, que é a questão de nível de consciência. Tem a Valquíria é uma participante do Evoluir, do curso. E nessa época ela falou assim, puxa, assim, um aluno meu que eu conheço desde pequenininho, né? Então hoje ele tem aí 30 e poucos anos, ele é um dos candidatos a prefeito, já foi vereador, e eu falei, puxa, mas será que entrando nesse sistema que a gente sabe... E ela ficou apreensiva como professora. E ele foi para o segundo turno, né? E quando ele foi para o segundo turno, jovem ainda, aí começou aquela história de fogos, né?
Aí ele colocou uma nota no Facebook dele dizendo assim, olha, vamos comemorar de um jeito diferente, porque vocês já observaram que estourar fogos, assim, os animais, cachorro fica enlouquecido, Total. Judia até. judia Nossa. até. Criança, Bebês Bebê. e crianças, e idosos, e os doentes, e os hospitais. Ele foi colocando, assim, uma nota mínima. Ele falou assim, que tal a gente comemorar a saída para o segundo turno de um jeito diferente? Quer dizer, olha a proposta Muito dele. legal. Né? E acatada na hora, porque o lugar lá, na hora. Pararam os fogos. Na hora, assim, foi ele colocar. Ele nem tinha chegado ainda, né? Mas como ficou disparado, ele estava a caminho, ele escreveu isso e parou. Então ela falou que ela deu uma, sabe assim, então ele se uma coisa mantenha, que é né? de confiar, É. sabe? Eu acho assim, acho que vai ter que desenvolver também essa questão da confiança, com C maiúsculo. Agora, a gente oscila, né? Não vou nem falar do Brasil, mas se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, você sai de um Obama. Difícil, né? E com uma chance de um cara Trump. como o Trump. É uma oscilação, né? Então, se pegar a história da política americana, também tem uma oscilação, né? Porque você vai de um Não, lado acho que é pro privilégio nosso, e mesmo nos Estados Unidos, porque acho que tem uma coisa de polarização, e que eu acho que tem a ver com o que o próprio Bauman fala no Babel e que a turma toda da Integral fala, que é a iminência desse processo civilizatório produz dois fenômenos. Produz esses fenômenos dessas soluções integradoras, então elegem o Obama, para mim é disparado assim, o cara que capacidade dele de compreender, de articular, de propor solução, de né? falar também, né? Falar com todo mundo. É sensacional. Então, quer dizer, e eu acho que tem, você pega a Angela Merkel, por exemplo, também, pô, uma líder que fala, caramba, Muito poder. Pô, né, e consegue poder. convencer, depois de Coerente. 50 anos, consegue convencer a Alemanha a acolher 1 milhão de... Não, sensacional. Não, você fala, putz... É diferente. E manter a Alemanha meio que... Né, tem um monte de coisa bacana. Mas, ao mesmo tempo, produz lá o Premier da Hungria, que é um cara completamente fascista, à direita, xenófobo. Porque produz, ao mesmo tempo que tem essa eminência disso, tem uma outra coisa que puxa para baixo, que é essa fragmentação. E aí, quando fragmenta, polariza. E polariza para os dois lados. E eu acho que tá tudo certo. O que o Bauman fala que é legal e que eu acho que é integral também tá tudo certo. Você parte do processo civilizatório e os vários níveis de consciência Juntos. presentes. Juntos. Pra gente que tá vivo nesse momento da história, É duro e lento, né? ao mesmo tempo que bonito. uma beleza tá vivo, é duro. É duro e lento. Porque provavelmente, talvez tenha uma chance de a solução não ser no nosso tempo de vida. Total, por isso eu digo, duro e lento. Então, Ué, mas você está no meio do caldo da fervura, quando ela está fervendo, tem a Sim, beleza, tá. você está participando. Tá, você tá dentro, mas tá quente. E de alguma maneira, quer dizer, esse programa está participando desse processo, o que a gente pensa participa do processo, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente sente. Então tem isso e é também, isso que requer né? maturidade emocional, né? Porque como é que você olha para e fala, putz, eu tô vivo nessa época, e como é que eu fico bem e não fico com a sensação de ter controle, porque... E de novo é fácil você ir a favor ou contra qualquer coisa, né? Polarizar é fácil, né? É fácil, ir a favor ou contra. Ser coxinha ou... É fácil. A gente tá Você bem defende a bandeira e vai embora, né? Mas agora sustentar todos esses paradoxos e sustentar sem querer. Transcender isso e eu acho que tem uma outra coisa, desculpa, só que eu acho que tem uma coisa individual que tem a ver com a história da maturidade emocional. Vira e mexe, as pessoas me perguntam na terça-feira no trabalho voluntário de Arautos, mas o que eu posso fazer? Tem uma coisa importante que a gente pode fazer, que é integrar os nossos próprios lixos e não deixar essas pessoas que mais nos incomodam, Trump da vida para nomear, fazer o que eles fazem com a nossa energia. Que é, no momento que você se sente, e eu vejo algumas posts no Facebook virulentos mesmo, aquela raiva está alimentando e está ajudando exatamente o que você mais quer evitar. Então, enquanto você não reconhecer que aquilo que mais está te incomodando tem uma dimensão sua não integrada e não trabalhada, e que o seu papel é limpar a própria fralda antes de trazer isso, eu acho que assim, se tem uma coisa para as pessoas fazerem é de honrar isso e de entender. No momento que o negócio te pega no estômago, te dobra, não sei o quê, você fala,
Antes de eu sair falando, deixa eu respirar fundo e ver o que me pegou e ver o que eu tenho igual, porque a hora que eu falar, eu falo sem a carga de estar projetando. Eu falo trazendo uma perspectiva e não vomitando alguma coisa que vai cheio porque essas pessoas todas se alimentam dessa energia do espaço coletivo que não está integrado. Né? A gente falou bastante sobre isso. Já tem um MBA sobre esse assunto nos nossos episódios aqui, né? Com exercícios com e tudo 3, mais. 2, 1 né? da sombra. Agora, esses dias a Lala pôs um post no Face que eu achei demais legal, eu também posso depois deixar o link, que é uma conta no papel de pão dos resultados em São Paulo, por exemplo, né, que mostra... mais voto branco, nulo e abstenção, abstenção, né? do que o candidato que ganhou. Né? Teve 3 milhões de abstenções no nulo e branco, 3 milhões o Dória levou, 800 mil, segundo o Haddad, levou. Então, tem uma massa da população de 3 milhões de pessoas que meio que são esses caras que você que não estão se sentindo representados no processo. Né? Eles estão contra, mas não sabem exatamente para onde ir. É para esses caras que a gente tem que falar, será? Esse é o lugar onde dá para começar a conversar sobre essa transcendência, sobre... ou não. Porque, de alguma forma, o resto está bem... De alguma forma, está polarizado, né? Ou não? Eu acho que deve ter de um tudo. Tudo em tudo. Nesses 3 milhões? Em tudo, eu acho. Eu acho que tem gente... Se a gente pensar, falando aqui dos níveis de consciência que a Delmar estava falando, e aí sim tem uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. E por isso que eu acho que mesmo com tudo que está acontecendo lá, é baixíssima chance do Trump ser eleito. Porque a Delmar falou da representação no Brasil de todos os níveis de consciência, né? As pessoas que vivem pela sobrevivência, as pessoas que ainda têm uma visão tribal, falando das tribos indígenas, as pessoas mais super egoístas que produzem a corrupção, as pessoas mais fundamentalistas e étnicas no sentido do eu sou muito diferente de você, então o meu está certo, o seu está errado. As pessoas mais voltadas à ciência, então está a agenda econômica, crescimento econômico, ciência. As pessoas mais voltadas para a questão ambiental, social, ONGs e tal. Se a gente for pensar, a grande diferença aqui no Brasil, a grande massa de pessoas está entre essas pessoas mais egoístas, individualistas, fundamentalistas, vamos dizer assim, conservadoras, com uma tinta progressista, vai? Mais de 50% da nossa população está aqui. Nos Estados Unidos, hoje, mais de 50% da população está entre o progressista e o ambientalista e tal. E que, então, isso dá uma outra perspectiva completamente diferente. Se você pensar dentro desses 3 milhões, tem gente aqui egoísta, que tem um nível de consciência... Que está dando um dane-se. Que está dando um dane-se... Quem quer que seja. Está dando um dane-se porque é egoísta. E tem um cara aqui que também não está se sentindo representado. Talvez uma forma melhor de explicar isso é a Gilligan, que tem um livro que fala sobre os níveis de moral. E ela usa o aborto como exemplo. Que tem 3 tipos de resposta para um aborto, que é sim, não e sim ou não. Se você, nessa perspectiva mais egoísta, a mulher engravida e fala, não, vou abortar, o corpo é meu, o problema é meu, essa é uma decisão minha. Você é super egoísta e individualista. E parcial, né? A outra resposta é não, minha religião não permite, se eu fizer isso é pecado, e aqui tem um ser vivo, e a lei, e como é que eu vou matar um ser vivo e tal. E tem uma terceira que é, puxa, estou grávida e é uma gravidez indesejada. Se eu abortar, isso tem uma consequência para o resto da minha vida. Se eu não abortar, também tem uma consequência para o resto da minha vida. Então, neste nível aqui, é de uma complexidade maior, que você tem que lidar com paradoxo, com ambiguidade. Se você simplificar, então a gente tem, talvez nesses 3 milhões, esse tipo aqui do sim, é problema meu, não vou votar porque eu não estou nem aí, e sim e não porque eu vou anular, porque não me representa, tem consequência sim. Né? Então, eu acho que infelizmente não dá para dizer que é para isso que a gente fala. Então, vou fazer um outro recorte, que eu estou tentando achar um lugar para entrar nessa conversa. Não é nem na conversa em si, mas é entrar na questão com alguma ação, vamos dizer assim, né? Ação que
que mobilize para a gente sair de onde a gente está, que é um lugar um pouco sufocante, eu acho. Uhum. Tá, então vou fazer outro recorte. Então, se não são esses 3 milhões em São Paulo, peguei o exemplo de São Paulo, mas é capaz de, se a gente botar esse número nas outras cidades, outros Deve ser muito parecido. Deve ser. A gente pode até exercitar depois, mas seriam os jovens, então, um outro recorte? Pegar uma geração que está mais ainda... Depende do jovem, né, Maurício? Você vai encontrar a mesma coisa. Mesma coisa? Você vai encontrar jovens, por exemplo, que no seu desenvolvimento, se eles têm, por exemplo, uma dificuldade de vinculação, que acontece num X idade, por volta de 1 ano e meio, 2 até, né? Se ele teve dificuldade de vínculos, por exemplo, ele pode se vincular de um jeito todo torto no partido, por exemplo. Tá. Ou, entendeu? E aí, na própria, eles não falam a tribo, minha tribo, né? Claro. Aí quando vai para a adolescência, se ele tem uma DP lá no início do desenvolvimento, isso vai pegar lá na frente. Ou se foi reprimido, de repente o jovem numa outra fase teve muita repressão, isso vai estourar lá em cima. Aí você fala, nossa, que nem a história, eu sei que tem crianças índigo, cristal e um monte de coisa, tem quem estuda, mas tem uma confusão aí, às vezes é uma rebeldia que diz, não, ele é assertivo, pera lá, então... por isso que é complicado quando a gente tenta juntar, né? Mas eu acho que tem um recorte legal que a gente não precisa pensar nos 3 milhões, mas antes, e acho que só construindo o que a Delmar está falando, você pega, para falar de jovens, né, uma coisa são os jovens nossos filhos, que foram bem educados, tiveram acesso. Outra coisa são, infelizmente, a maioria dos jovens que vem de lá desestruturado, estudou em escola pública, com os resultados que a gente acabou de ver aqui, que saem do ensino médio, que metade deles nem cursam o ensino médio, quem termina continua analfabeto funcional, não fazendo nem matemática e português, então, seja, mais difícil. Mas a boa notícia é, você não precisa mobilizar todo mundo. Se você conseguir mobilizar pelo menos 10% da massa de pessoas, que essa é um pouco da teoria da transformação e da mudança, que eu acho que o padrão de ação é quem são esses 10% de pessoas que conseguem pensar e articular esse nível de complexidade moral que a gente está falando, que olha para a situação e fala, não isso não é certo nem errado, é só parte do processo. E aí sim, eu acho que talvez seja até uma oportunidade para a gente fazer junto aqui, como é que a gente consegue começar a trazer gente e trazer opinião e perspectiva para pensar nesse projeto de país e influenciar, e levar isso como projeto de lei, levar isso como quem são os opiniões, mas aí você não precisa de 3 milhões, você precisa de 50 mil, você precisa de 100 mil. E se a gente conseguir 100 mil pessoas que consigam articular isso, que consigam compartilhar uma visão comum e começar a fazer pressão política no sistema, isso faz barulho, isso provoca transformação. Porque aí você vai encontrar entre essas pessoas que têm uma legitimidade em cada nível de consciência para dialogar com o seu lugar, com a sua tribo. Exato, e sempre um meio nível acima, não adianta você trazer, né, que tem aquela... A gente não sabe o que não sabe. Aquela velha história que se eu não sei número, eu não consigo fazer conta, por mais que você... Não, vou te ensinar conta, vem cá, eu não sei número, como é que eu vou articular uma conta, por simples que ela seja? E aí o que é legal é que existem pessoas que têm essa facilidade de comunicação entre esses níveis que favorece o pensar e de um jeito elegante e harmonioso, porque assim, você não muda a consciência do outro. É outra bobagem quem acha que você faz pelo outro, né? Como querer engolir água pelo outro. Mas como é que você cria condições e facilita para o outro ficar interessado e fazer o movimento de desenvolver internamente a sua consciência? Né? Que essa é a beleza, né? Você cria condições externas e internas para isso. Né? Agora, quem acompanha os diálogos com vocês dois, como eu, todos, né? Nós três, né? Agora eu estou até sentado do lado de vocês, vocês, junto, né? Bem melhor. Eu não tenho nem como escapar bem aqui. Todo mundo sabe que você tem uma visão bem otimista do mundo. Sim. E você é um cara mais conservador. Bem caótico. Tá, e aí, o que vem pela frente? Assim, dá para... Quando o Marcelo fala nessa iminência de emergir uma consciência e tal, eu, nesse ponto,
eu sinto que precisa manter esse paradoxo, porque se você está na iminência de algo novo surgir, tem hora que ele fala, e aí ele assim, puxa, parece que precisa acontecer uma ruptura, quer dizer, algo que dê uma Algo mais drástico, estremecida assim, né? para ver um despertar, né? Eu entendo que existe esse. E outra possibilidade também. Então, eu não vejo uma ou outra. Eu percebo que a própria conversa que a gente teve, nem lembro com quem, se foi com o próprio Ken Wilber, que ele fala isso. Ele falou assim, olha, o salto ele pode nos levar para os, né, através, inclusive, da tecnologia, para avanços de um salto de consciência, ou então, né, a coisa também... Colapso. Então, você Vai vê. doer. Só que aí você vê. Ele né? aposta no vai doer. Ele eu acho. nessa- Ele até Não, não sei falou, se eu posso. Acho Não, você, Não. o Ken Wilber, na conversa, estou tentando recapitular. Não lembro, Foi se muita ele, coisa. não lembro assim. se ele fala explicitamente disso, Tá. mas o que eu acho que é legal é que, e talvez deixar esse espaço de incerteza talvez seja a coisa mais importante, que convida as pessoas a se trabalharem. Porque Então, tem isso num nível, mas tem um outro. E aí sim eu sou otimista quando eu vejo o processo de evolução. Quer dizer, quando você vê a Terra no seu início, com os minerais, aí um belo dia aparecem os vegetais que povoam toda a Terra, aparecem os animais, aí vem o homem, que é uma espécie entre tantas outras. Então, assim, aí eu sou otimista. Eu falo, Só vai isso pra aqui é melhor, só, né? isso aqui é um Só pedaço um dessa pedacinho. história, quer dizer, a evolução está aí há tanto tempo e, né? Mas, de novo, daí a gente tem que se desapegar da gente mesmo, né? Aí, Porque senão- e aí- precisa pegar do Ah, seu, do e seu aí- tempo de vida, né? Não, e aquela coisa legal acho que é o Cortella, não é? É o Cortella que fala. Você sabe com quem que eu estou falando mais? Aquele videozinho. Ele mesmo. Então, eu acho que aí tem esse. Você tem tempo, né? Você pra tem ele tempo, explicar. né? Mas eu só queria voltar a esse ponto, porque na nossa infantilidade tem toda vez que tem alguém com essa teoria da conspiração Uhum. e que tem alguém tramando uma coisa e que o Trump é fruto de não sei das quantas, e que aí eu acho que tem duas saídas, ou tem as coisas catastróficas, assim, vai acabar o mundo, é apocalipse, não sei o quê, ou uma visão romantizada de que vai acontecer alguma coisa muito boa e aqui vai ficar uma... Eu acho que essas duas coisas são armadilhas psicológicas coletivas Pra dar conforto. que anestesiam a dor existencial da nossa insignificância. E por isso que eu gosto de falar assim, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem o Ken Wilber, nem... Você sabe que você tá dando tapa na cara de uma porrada de gente que tá escutando isso aqui, né, Não tem cara? problema. Não tem problema. Não tô querendo dar tapa na cara, eu tô querendo Não, você tá ajudar. aqui, essa teoria conspiratória, por exemplo, tem um monte de gente. Mas eu acho que Se isso é alimenta, uma né? infantilidade, é uma bobagem. Se você pensar o espaço que esse tipo de teoria alimenta no seu ser, e a quantidade de energia que você leva com isso, e a hora que você tira isso, você tem que entrar em contato com... Eu sou um cara de 50 anos e eu não tenho a menor ideia de como a evolução vai se dar. E aí, qual é o compromisso que eu tenho? O compromisso de me voltar para dentro e dar significado para a minha existência, Sim, independente do que vai acontecer. Esse é o paradoxo. Tem que desapegar total. E aí eu tenho que entrar em pegar você. Eu tenho que entrar em contato com a dor, e porque essas histórias, quer sejam políticas, religiosas, espirituais, econômicas, são historinhas que a gente conta para se anestesiar da dor de não ter nenhum controle. E também tem uma questão quando você fala. Muita gente acha que você fuma uma. Né? Mas eu não Não. fumo, pelo menos lá na minha frente. Eu quero contar essa história de fumar uma, depois que a Delmar falar, que eu vou contar uma história bacana de É fumar que uma. quando o Marcelo falou, eu achei tão interessante que assim, parece, sabe quando a criança tem medo de fantasma ou a coisa da teoria da O bicho conspiração? papão, Papai sabe? Noel, é a mesma coisa. O homem do saco, a loira do Só banheiro, muda. sabe? Só a loira do banheiro. Porque é uma coisa que Já fica mais complexa a história, né? Fica- Os Illuminates, o Código da Vinci. Né? Então, para acabar gera um medo, né? E aí o medo muitas vezes ele pode paralisar e enquanto isso você pode usar essa energia. Eu vi na Arautos terça-feira, não. Agora o Brasil vai porque o Temer é maçom. Falei, puta. Ué, Fala sério. mas percebe, assim, quem falou total. acredita. Acredita Acredita não, mesmo, né? Aí a professora perguntou, o que Mas você dá acha? O conforto, que você acha de simplifica. sociedade secreta? Eu acho que teve o seu papel na sociedade. Você imagina, no Império Romano, que é onde nasce a maçonaria, as coisas que a maçonaria apregoa, falar lá no Império Romano, caramba, corta a cabeça, né?
Agora, o papel de uma sociedade secreta no mundo aberto, que se eu Google ou qualquer coisa, eu sei tudo, você fala, para que mesmo, né? Não tem lugar. Né? Então, eu acho ótimo, assim, prestar um serviço maravilhoso para a humanidade de codificar conhecimento e trazer até aqui. Mas que tal abrir? Né? A gente está nesse movimento. Mas eu queria contar essa história de Fumão, porque a gente teve visitando o Alex Gray, que é um artista que vale muito a pena ver, e a gente foi na celebração do equinócio de outono, lá perto de Nova York. E tem uma coisa super bonita nessa história do equinócio de outono, que é, a gente estava lá no dia em que tem 12 horas de luz e 12 horas de noite. É exatamente o equinócio. E aí você tem todas as tradições celtas, hinduístas, e as simbologias todos. E quando você vai lá em, por exemplo, Stonehenge, que é na Escócia, né, que o sol se põe exatamente na fresta entre as pedras, que as civilizações todas, os maias, os astecas, todos isso tem que é uma relação sagrada. Mas a simbologia dele, que é muito bonita, e o Alex Gray é um cara que depois vale a pena você pôr o link, ele contando a história, e que é um convite, e do quanto a gente perdeu essa noção dos ciclos, e principalmente nós aqui, que a gente não tem as estações muito claras, mas lá quando você vai para lá, como o inverno é muito rigoroso, o verão vira e esse equinócio de outono é exatamente a possibilidade de você se despedir da tua expressão externa, de ir para o mundo, de se conectar, da luz, do verão, para começar a se preparar para o inverno, para voltar para dentro, para voltar para internamente, para o escuro, para lidar com as suas coisas. Muito bem. Aí o Alex Gray, e a gente foi lá para a celebração, o Alex Gray conta a história dele. Alex Gray, ele é um artista plástico e estava na iminência de se suicidar, na década de 70. E aí ele estudava arte, estava na iminência de se suicidar na década de 70, e um professor chama ele para ir para uma festa e dá LSD para ele na festa, o professor. Na época que era legal. Na década de 60. E aí ele tem uma experiência, uma viagem, né? E tem aquela experiência, ele diz que ele entra tu sabe o túnel do tempo, quando os caras entravam? Então era tudo... Tu vai ter que explicar isso. O túnel do tempo no filme, né? Depois você acha um link. Os caras viajavam num túnel e entravam num tubo que girava e era preto e branco. Ele entra num negócio daquele assim, que era preto e branco. E quando ele acorda, ele tem esse insight de que a missão, o propósito dele no mundo era de integrar polaridades, de juntar o preto e o branco, a noite, o escuro, o masculino e o feminino. E ele se batiza de Grey, porque o cinza tem esse papel de juntar as polaridades. Muito bem. E aí a gente estava lá na celebração do equinócio e tinham artistas, malabaristas, músicos, eles pintando com outros artistas. Tinha uma fogueira gigante, linda, uma tenda que você deitava nos colchões assim, tinha as imagens do Alex Gray projetadas, e com uma que eu acho que esse é o barato desse momento que a gente está vivendo, com uma condição: não podia beber bebida alcoólica e nem nenhum tipo de droga. Ou seja, como você entra nesse estado de pico consciente, como você induz isso consciente, que eu achei sensacional para um cara que começou essa jornada com LSD e depois experimentou de tudo. Eu acho que esse é o convite, porque e falando talvez do livro Seven Sense, que não sei se você ouviu esse livro, acho que não. É um livro que não está em português ainda, que depois você coloca o link, eu não vou me estender nisso, mas o cara fala que a gente tem que desenvolver um sétimo sentido para lidar com a complexidade que é um mundo em rede, porque o Nietzsche falava que o ser humano tinha que desenvolver um sexto sentido para lidar com os desafios que a Revolução Industrial e o capitalismo estavam trazendo na época, em 1800 e pouco. E a gente não tinha ideia das rupturas que iam provocar, e provoca as rupturas. E então esse cara fala que a doença do século XIX é a pneumonia, porque você tira as pessoas do campo para colocar elas em linha de produção. E aí depois a doença do século XX é o câncer, porque é ciência muito rápido, sem medir as consequências, então poluição, comida, agrotóxico, né? Industrialização, comida industrializada. E o que a gente está percebendo, por isso que essa importância da lucidez, essa coisa de tirar a anestesia das pessoas, é que a doença do século XXI é a demência e a loucura.
dada a sobrecarga de estímulo, se você não tiver esse centramento, essa capacidade de lucidez, e a gente já vai vendo. Total. O setembro amarelo com suicídio, depressão e... E ver as indústrias todas se desenvolvendo, aproveitando isso também. Uau. Tá, isso só porque eu falei que você fumou uma. Tá aí. Só para contar essa história. Legal. Ó, queria agradecer vocês, né, por mais um bate-papo agora no Espaço Novo. Muito legal. Tá? Parabéns. Parabéns, Bom, muito legal. Parabéns. Você mais perto, assim, mais legal. É melhor. eu tô também até com gostei. medo, viu? A gente Eu pegou um tô assunto ainda inofensivo que não tinha nada para facilitar você aqui hoje. Na próxima Agora a gente aqui, pensa num a legal. gente fica agora trancado nessa sala aqui. Não tem melhor nem como ainda. não tem saída de emergência aqui. Muito legal. Aqui. Muito legal. Parabéns pelo espaço. Parabéns. Bom, né, Muito para legal. nós todos. Parabéns. Que a Muito gente bom. faça bons diálogos aqui. Faremos. Ótimo. Obrigado, viu, meninos? Valeu, obrigado. Obrigada, Obrigado Maurício. Obrigado vocês que estiveram com a gente. Bom, a gente, a partir de agora, volta serialmente a gravar. Espero que semanalmente, talvez até mais do que 2 vezes por semana. Então a gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todos vocês.